Aziz está organizando alguns livros antigos e algumas coisas que Duigu pediu para colocar no lixo. Faruk se aproxima e tenta iniciar uma conversa. Ele pergunta se os livros pertencem a ela. A jovem explica que eram de Duiguão. Com curiosidade, ele quer saber se ela gosta de ler. Percebendo que a pergunta pode soar estranha, ele se desculpa rapidamente e explica que, ao vê-la com os livros nas mãos, imaginou que ela estudasse. Aziz sorri de forma discreta e confessa que sempre gostou de ler. Conta que leu muitos livros ao longo da vida, mas nunca teve a oportunidade de frequentar uma escola de verdade. Faruk então se arrepende de ter tocado no assunto e pede desculpas. No entanto, explica que não quis ofendê-la. Apenas queria conhecê-la melhor. A resposta deixa Aziz desconfortável. Ela pergunta por que ele teria interesse em conhecê-la. Ele responde que é natural querer saber mais sobre um amigo. Além disso, admite que ela lhe parece uma pessoa diferente das outras. Há algo nela que chama sua atenção. Ele diz que Aziz parece não pertencer àquele lugar. As palavras atingem a jovem em cheio. Com o olhar carregado de tristeza, ela responde que nem ela mesma sabe mais a qual lugar pertence. Sem dizer mais nada, despede-se e vai embora, deixando Faruk ainda mais intrigado. Aziz coloca as coisas no lixo, mas fica na dúvida se pega e leva para casa, então ela resolver deixar tudo lá mesmo. Enquanto isso, na loja da família de Yusuf, o clima é bem diferente. O pai do rapaz chega reclamando ao encontrá-lo distraído e sonolento. Brinca que, se ladrões invadissem o local, ele nem perceberia. Yusuf explica que não conseguiu dormir durante a noite. O homem, porém, não tem paciência para justificativas. Ele ordena que o filho apague as luzes para economizar energia. Segundo ele, a conta está vindo alta demais e o dinheiro anda curto. Yusuf argumenta que, se as luzes forem apagadas, os clientes podem pensar que a loja está fechada. O pai responde que quase não entra ninguém mesmo. A conversa acaba chegando ao assunto do depósito alugado para os irmãos órfãos. Yusuf quer saber quanto o pai está recebendo pelo aluguel. O homem tenta minimizar o valor, mas acaba revelando que recebe 3.000 liras. Mesmo assim, insiste que a família está passando por dificuldades financeiras e que precisa daquele dinheiro. Antes de sair, avisa mais uma vez para Yusuf não dormir no trabalho. Enquanto isso, Zeliha limpa a janela sob a supervisão rigorosa de Nekla. A mulher não perde a oportunidade de humilhar a jovem, exigindo que ela limpe até os lugares mais difíceis. Como haverá uma cerimônia religiosa, tudo precisa estar impecável. Zeliha sobe em uma escada para limpar a parte externa das janelas. Nekla continua dando ordem sem parar, criticando cada movimento e pressionando a garota a trabalhar mais rápido. Ao mesmo tempo, Melis continua emburrada por causa de uma discussão com a mãe. A mulher tenta conversar, mas a filha permanece fria e distante. Irritada, a mãe compara a vida confortável que Melis leva com a realidade de outras jovens da mesma idade, que precisam trabalhar duro para sobreviver. Em outro canto da cidade, Semo conversa com um amigo sobre os problemas que enfrentam recolhendo papelão e materiais recicláveis. O rapaz conta que foi ameaçado por um grupo que controla a região e não quer concorrência. Semo fica revoltado e diz que gostaria de enfrentar aqueles homens. Seu amigo tenta fazê-lo entender que coragem não é a mesma coisa que imprudência. O garoto revela que precisa juntar dinheiro porque sonha em fazer uma cirurgia. Cansado de ser alvo de olhares e comentários, ele quer finalmente viver como qualquer outra pessoa, sem despertar pena ou preconceito. Semo escuta tudo em silêncio e percebe o quanto aquele sonho é importante para o amigo. Já à noite, Aziz e os irmãos observam com ansiedade o velho aquecedor que ela pegou do lixo. O frio tem sido um dos maiores inimigos da família desde que passaram a viver sozinhos, e todos torcem para que aquele aparelho funcione. Bal faz um pedido cheio de esperança, implorando para que o aquecedor acenda para que eles finalmente deixem de sentir tanto frio. Tentando tranquilizá-los, o menino lembra das palavras que o pai costumava dizer. Por alguns segundos, todos prendem a respiração. Então, de repente, o fogo se acende. A alegria explode dentro da pequena casa. As crianças comemoram. Pouco depois, Aziz mostra aos irmãos algumas roupas que Duigu enviou. Para qualquer outra pessoa poderiam parecer apenas peças usadas, mas para ele são presentes preciosos. Zeliha pega uma das blusas, enquanto Fidan observa curiosa. Zeliha dá a blusa para Fidan e nesse momento, Zeliha percebe um perfume diferente vindo da de Fidan.
Ela aproxima o tecido do rosto e comenta que aquele cheiro não parece ser feminino. Zelihra continua insistindo que reconhece um perfume masculino. Logo depois Baal sente falta de Semo e pergunta se ele está com frio em algum lugar da cidade. Azize, embora tente parecer firme, também está preocupada. Ela reclama da teimosia do irmão, dizendo que ele nunca escuta ninguém e sempre faz o que quer. Mesmo assim, o carinho em sua voz é evidente. Determinada, Zelihra afirma que vai encontrá-lo. Azize duvida que seja capaz, mas a jovem garante que conhece o irmão melhor do que qualquer pessoa. Ela sabe exatamente onde procurá-lo. Já é noite quando Zelihra encontra Semo sentado sozinho debaixo de uma enorme árvore. Assim que a vê, ele se surpreende e pergunta como ela conseguiu encontrá-lo. A resposta faz surgir uma lembrança da infância. Zelihra explica que ele sempre escolheu aquele lugar quando queria se esconder de todos. Semo imagina que ela tenha ido até ali para convencê-lo a voltar para casa, mas ela diz que não. Na verdade, veio lhe contar uma história. Uma história que ele conhece muito bem, mas que parece ter esquecido. Com calma, Zelihra começa a falar sobre dois irmãos gêmeos que viviam com os pais em uma floresta. Certo dia, enquanto brincavam, o menino derramou acidentalmente água fervente sobre a irmã. Embora tivesse sido apenas um acidente, ele ficou tão consumido pela culpa que fugiu de casa. Nem os pais conseguiram encontrá-lo. Quando a menina se recuperou, saiu à procura dele. Sabia exatamente onde estava escondido. Ao encontrá-lo, disse que não voltaria para casa sem ele. O menino respondeu que não merecia voltar. Então a garota mostrou a cicatriz que carregava no corpo e disse que eles haviam dividido o mesmo ventre da mãe, compartilhavam o mesmo ar e, dali em diante, também compartilhariam aquela cicatriz. A dor não era apenas dela nem apenas dele. Era dos dois. As palavras atingem Semo profundamente. Ele percebe que a história fala deles mesmos. Desde a morte dos pais, tem carregado sozinho um peso enorme, como se toda a dor do mundo estivesse apenas sobre seus ombros. Mas Zelihra o faz entender que todos os irmãos estão sofrendo. Todos perderam as mesmas pessoas. Todos carregam a mesma ferida. E todos precisam uns dos outros para continuar vivendo. Mais tarde, o coração dos irmãos se enche de alegria quando Semo finalmente volta para casa. Assim que entra, é cercado por todos. Baal corre para abraçá-lo e implora para que nunca mais os abandone. Os outros fazem o mesmo. O reencontro é carregado de emoção, lágrimas e alívio. Semo abraça cada um deles com força, sentindo pela primeira vez em dias o quanto aquela família significa para ele. Tomado pelo remorso, ele pede desculpas. Confessa que nem sempre consegue controlar a própria raiva. Diz que, quando a dor toma conta dele, acaba machucando as pessoas que mais ama. Entre lágrimas, admite que amava os pais mais do que qualquer coisa e que ainda não sabe como viver sem eles. A perda continua aberta dentro de seu coração. Azize o escuta em silêncio e, quando ele termina, lembra algo que todos precisam ouvir. Ela diz que a morte dos pais foi uma tragédia, mas que o verdadeiro fim só acontecerá se eles se separarem. Enquanto permanecerem unidos, continuarão sendo uma família. As palavras emocionam todos os irmãos. Eles se abraçam novamente, fazendo uma promessa silenciosa de nunca abandonar uns aos outros. Mas, de repente, um barulho interrompe o momento. Semo fica alerta e manda todos se afastarem. As crianças se assustam, sem saber o que está acontecendo. Pouco depois, porém, descobrem a origem da surpresa. Alguém deixou uma caixa de comida para eles. O aroma é delicioso e imediatamente desperta a curiosidade de todos. As crianças agradecem cheias de gratidão. Quando abrem a caixa, encontram algo completamente desconhecido. É uma pizza. Baal pergunta o que é aquilo, e nem mesmo Semo sabe explicar direito. Observando a comida, ele comenta que parece uma espécie de lamacum gigante. Todos começam a rir. Sentados juntos, dividem cada pedaço com alegria. Enquanto comem, conversam, brincam e esquecem por alguns instantes as dificuldades que enfrentam. Pela primeira vez em muito tempo, a pequena casa se enche de calor, não apenas por causa do aquecedor que finalmente funciona, mas também pelo amor que mantém aqueles irmãos unidos diante de todas as adversidades.